Olá, olá pessoal, aqui é o Dr. Eudes Staralo, conhecido como Dr. Tireoide. E eu quero falar um pouco para você que relação existe entre a tireoide e o humor. O que ocorre? O que está acontecendo aí com você? Você que está me ouvindo aqui, percebe que o seu humor está alterado? Tem horas que você tá lá meio deprimida, meio caída, ou você olha pro seu marido, ele tá lá irritado, nervoso, agitado. O que acontece? As doenças tiroidianas, elas provocam alterações no nosso ritmo de humor? Lógico que sim, claro que sim. Da mesma maneira como mulher tem durante as famosas menstruações, né? O que nós intitulamos tensão pré-menstrual, você também, tanto homem como mulher que está aqui me ouvindo, vai perceber que o humor também se altera dependendo do seu controle aí da doença da tireoide. Mas o que eu faço, né? Qual é a dica que eu tenho para dar para você se equilibrar e para você não ter essas oscilações de humor? É importante você saber que a tireoide, ela não é uma glândula sozinha no seu corpo. Ela se relaciona com outras glândulas, com duas principalmente, que se chama glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica apoiada em cima do rim, e uma outra glândula conhecida como pâncreas. Então, no funcionamento do nosso corpo e da relação com a tireoide, nós temos aí uma tríade, ou seja, 3 glândulas que estão funcionando meio que interligadas. Lógico que se interliga com outras também. Mas qual é a importância disso que eu estou falando para você? A importância é que você, se tiver um desequilíbrio da sua glândula suprarrenal, que produz principalmente 2 hormônios extremamente importantes, que se chama cortisol e aldosterona. E o que o pâncreas produz? Principalmente a insulina. Você já ouviu falar de pessoas que estão ali próximas de comer, e estão com fome, ou estão fazendo um jejum e ficam extremamente irritadas? Você sabe por que acontece isso? Acontece isso porque o seu corpo não está preparado para esse jejum. Ele consome a glicose, ele começa a consumir outras substâncias aí no seu corpo e acaba desencadeando uma reação de irritação por falta de glicose no cérebro. Então, olha que interessante essa informação. Outra informação. Se você tem um estresse muito grande, você é uma pessoa agitada, nervosa, tem muitos afazeres, não descansa, não dorme direito, você utiliza muito cortisol e talvez aldosterona também aí para o seu dia a dia. Então o que vai acontecer? Você vai ter reações em conjunto com a tireoide. Então, quando você vai fazer uma avaliação da sua tireoide, quando você vai ver o estado que o seu corpo está funcionando e tentar entender por que esse humor é tão variável, você vai ter que entender essas coisas que eu falei. O cortisol da suprarrenal, a insulina da sua glândula pancreática e, obviamente, o perfeito controle dos hormônios. Então é muito comum nas pessoas, por exemplo, que têm um hipotireoidismo, o que acontecer com elas? Tomam o remédio da tireoide e às vezes o que acontece? Ela toma demais de remédio. Você vai lá fazer um exame, por exemplo, um exame de TSH nessa pessoa e pasmem de você descobrir que, por exemplo, o TSH está 001, mesmo ela tomando um remédio ali, uma levotiroxina, que vinha bem há algum tempo. Por que acontece isso? Por que cai o TSH? Muitas vezes cai por essas reações que eu falei. As reações relacionadas à tireoide, com o pâncreas, com a suprarrenal, a produção do cortisol, da insulina, o que você come e a quantidade de tempo que você descansa. Então, você tem que entender isso e fazer exames frequentemente para deixar a proporção de hormônio utilizada ou, eventualmente, se você for um hipertiroideu, ou seja, a pessoa que tem uma tireoide funcionando demais,
você verificar se realmente o tratamento aí que você está fazendo, geralmente se usa duas medicações que se chama metimazol ou propiltiuracil, conhecidas comercialmente como Tapazol ou propiltiuracil. Então, se você está com a dose adequada, se aquilo está inibindo a ação, a função aí do hormônio excessivo da tireoide. Porque quando você está com excesso de hormônio, é mais comum você ter a irritação, a agitação, o nervosismo, aquela famosa pessoa explosiva, aquela bomba humana, né, que explode por qualquer coisa. Bom, mas isso pode ser só por causa da tireoide? A resposta é não. Você, obviamente, pode ter outros fatores, outras coisas que desencadeiam esse processo. Você pode ter aí, infelizmente, uma doença depressiva, você pode ter um pânico, você pode ter reações agudas ao estresse. Por exemplo, aconteceu aí com você, sei lá, um assalto, um roubo, alguém da sua família faleceu. Então você pode ter um desencadeamento disso através dessa outra linha. Mas isso influi com a tireoide? Sim, influi, obviamente. Esse estresse todo que você passou aí, que eu acabei de falar, pode influenciar ali na quantidade dos hormônios da sua tireoide e a causar, né, um problema na tramitação desses hormônios. Esses hormônios podem não tramitar de maneira adequada. Ou seja, você não converte T4 para T3, o T3 se torna inativo, está faltando vitaminas e minerais que você nem percebeu, tá? E você vai ter que ir atrás disso. Então, eu sempre falo para meus clientes, se você está num ritmo e está indo bem, e de repente mudou alguma coisa, gente, vai atrás, procura seu médico, procura quem está cuidando aí de você, da sua parte nutricional, da sua parte medicamentosa, faça exames. Eu sempre peço para meus clientes, exame nunca é demais. Se você notou alterações, corre lá fazer um exame. É importante você ter uma análise imediata para saber o que está acontecendo. E muitas vezes são exames bastante simples que nós vamos fazer. Qualquer laboratório aqui no Brasil realiza um TSH, realiza um T4 livre, um T3 livre, o T3 reverso que eu tenho recomendado bastante para que vocês façam. Para quem tem o hipertireoidismo, olhar os níveis do TRAB para ver como é que eles andam, né? Para quem não sabe, TRAB é um dos hormônios que a gente avalia, tá? Para ver se você está controlada no caso de ter um hipertireoidismo. Agora, um fator muito importante que eu sempre falo para vocês, meçam a sua temperatura. Se você não assistiu o meu vídeo aí falando sobre temperatura basal matinal, olha que nome, hein? Temperatura basal matinal. O que é isso? Você medir a sua temperatura no mínimo aí uma vez ao dia, pela manhã, a hora que você acorda, você põe o termômetro ou embaixo do braço ou embaixo da língua, que seria o ideal, para a gente avaliar quanto está dando a sua temperatura. Se a sua temperatura, por exemplo, estiver dando 37,5 ou um valor até acima disso, e você não está doente, não está tendo aí uma infecção, não está tendo um processo inflamatório agudo, pode ser que você esteja com excesso de hormônios. Ou no caso do hipo, ou no caso do hiper, não está sendo inibida essa superprodução de hormônios. E o outro lado, pode ser que você tenha a baixa temperatura. Tem gente que acorda de manhã já com 35 graus de temperatura. Isso pode ser uma pista para nos guiar na intenção de falar que você talvez esteja com falta de hormônio. Mas o caso aqui, nós estamos falando do humor, essa oscilação de humor. Então, tanto a temperatura baixa como a temperatura alta, tanto a falta de hormônio como o excesso vai mexer com o seu humor. Ou exagerado ou para baixo. Ou você está triste ou você está agitado. Então, fique atenta
isso muitas vezes passa desapercebido e, pasmem, é muito comum eu ver gente tomando aí calmantes, antidepressivos, sem a mínima necessidade, porque na verdade essa pessoa precisava regular a tireoide, a quantidade de hormônios, verificar os exames e trabalhar com a suprarrenal e o pâncreas em conjunto. Então, fique atenta, se você está tendo uma alteração dessa que eu falei, a primeira linha de tratamento não é tomar um psicotrópico, não é tomar um antidepressivo ou um calmante. A primeira linha é avaliar o que está acontecendo com o seu metabolismo e só assim a gente tomar uma conduta efetiva para que o seu caso se resolva, tá bom? Gostaram dessa informação de hoje? Gostaram? Então, por favor, dá um ok aqui para mim, curta as informações que você recebeu. Muita gente acaba assistindo os vídeos e acaba não curtindo. Isso é bom para nós que divulgamos informações aqui nas redes sociais, para que a gente cada vez mais pessoas tenham acesso a esse material. Se você compartilhar também é muito bom, se você fazer um comentário também é muito bom e eu vou agradecer muito se você fizer isso por mim. Ok, pessoal? Abraço a todos, espero que essa informação tenha ajudado você, ok?